E bem, rapaziada, o Luffy não é apenas um pateta, como também é muito inocente. E o pior é que isso sempre agrada as mulheres do mundo de One Piece. Sempre que ele mostra sua inocência e sua falta de noção, as mulheres acabam se entregando completamente a ele. Isso gerou algumas das cenas mais icônicas de toda a história de One Piece. E agora eu vou te mostrar alguns desses momentos em que Luffy foi totalmente inocente. Então já clica no botão de gostei, ajuda muito o canal. Já clica agora, senão você esquece, deixa o like e é isso, vamos para o vídeo. O primeiro momento é esse aqui, onde as meninas se juntaram para ver as bolas do Luffy. O Luffy caiu desacordado na Ilha das Amazonas, um lugar habitado apenas por mulheres que nunca haviam visto um homem pessoalmente. Assim que ele acorda, o coitado vê que está numa jaula repleta de mulheres vidradas em seu rosto. E quando o Luffy acorda, ele nem pergunta o porquê dessa situação completamente estranha. A primeira coisa que ele faz é procurar o seu chapéu de palha que não estava mais em sua cabeça. Ele se estica de maneira surpreendente, fazendo as mulheres pensarem que todos os homens são capazes de se esticar. Elas começam a fazer um interrogatório para entender um pouco mais sobre os homens. Só que no meio da conversa, Luffy percebe que está com tudo para fora. Só que as mulheres sequer se assustam com isso. Na verdade, elas têm curiosidade para descobrir o que é aquilo no meio das pernas do Luffy. Afinal, nunca haviam visto um homem pessoalmente. As meninas perguntam o que seria essa bolsa costurada entre as pernas. E com maior sorriso no rosto, Luffy fala que são suas joias, né? São suas quintanas. Elas ficam maravilhadas com isso e pedem essas bolas emprestadas para fazer alguns testes. Claramente, o Luffy recusa. Se fosse o cozinheiro Sanji, será que ele aceitaria ser capado? Comenta aqui embaixo. Como assim? Porque isso aqui vale ouro pra um homem. Que demais! Então quer dizer que homens carregam joias no corpo? E bom, durante o arco de Sabaody, Luffy teve um momento de pura ingenuidade que ficou marcado na história do anime. Na cena em questão, Luffy e a tripulação estão na casa de leilões, um lugar onde os Tereobitos, os nobres do mundo, exibem seu poder e crueldade. A situação se torna ainda mais tensa quando o Tereobito São Carlos, um dos mais temidos e desprezíveis nobres, atira em Hachi, um homem-peixe que estava na casa. Enquanto todos ao redor ficam aterrorizados e inibidos pela presença dos nobres, temendo as consequências de qualquer ação contra eles, Luffy reage de uma forma totalmente inesperada. Sem pensar nas possíveis consequências, Luffy vê o ato de Carlos como uma tremenda injustiça e decide tomar uma atitude. Ele vai direto para cima do Tereobito e dá um soco nele. O impacto dessa ação é tão grande que o Luffy nem consegue medir, pois sempre que alguém ataca um nobre, um almirante, imediatamente é convocado para exterminar essa pessoa que cometeu esse ato. Para o mundo inteiro, agredir um Tereobito é praticamente um ato de acabar com sua própria vida. Algo que pode trazer a fúria de todo o governo mundial. Enquanto todos ao redor ficam petrificados de medo, Luffy, com seu jeito impulsivo e direto, simplesmente não consegue entender a gravidade da situação. Esse momento é um exemplo claro da sua ingenuidade. Ele não tem noção do poder absoluto que tem os Tereobitos e das terríveis consequências que o aguarda. Afinal, Luffy age de forma impulsiva, movido pela sua indignação e senso de justiça, sem perceber que está desafiando um dos pilares do mundo que ele mal conhece. Você me irrita! Palinha! Ixi! Ei, você! Que olhar é esse aí? E bem, quando Luffy avistou o Chopper pela primeira vez na ilha de Drum, ele imediatamente correu atrás dele, pensando que era apenas uma rena comum, sem sequer cogitar a possibilidade de uma rena falante ser alguém importante. Luffy só conseguiu pensar em comida, mostrando sua total inocência. Mesmo com Chopper claramente falando e agindo de maneira inteligente, Luffy não parou para considerar que ele poderia ser um aliado valioso. Foi só depois de muito tempo que ele percebeu, né, que Chopper era o médico que eles tanto precisavam. E aí Luffy deixou de vê-lo como uma simples refeição e o convidou para o bando. Carninha!
E bem, quando Luffy e Trafalgar Law se encontraram lá em Punk Hazard, Luffy demonstrou uma boa dose de sua inocência ao aceitar a proposta da aliança com uma facilidade surpreendente. Law tinha um plano: derrotar Don Quixote do Flamingo e posteriormente Kaido. Mas para fazer isso, ele precisava da ajuda de alguém tão poderoso quanto ele. E foi aí que apareceu Monkey D. Luffy. Durante a conversa, a Nico Robin, com sua experiência e cautela, tentou alertar seu capitão sobre os riscos de formar uma aliança com outro pirata. Robin expressou preocupações legítimas sobre o fato de que Law poderia atrair Luffy e a tripulação a qualquer momento. Só que o Luffy não se deixou abalar por essas preocupações. Ele basicamente fez uma pergunta direta a Law, o indagando se ele planejava atraí-lo. Quando Law respondeu que não, Luffy aceitou a proposta sem hesitar. お前裏切んのか？いや。やのなちった疑え。とにかく海賊同盟なんて面白そうだろ。 E bom, quando Luffy conheceu Brook em True-le-Bark, um esqueleto vivo e aparentemente misterioso, ele não hesitou nem por um segundo antes de convidá-lo para o bando. Sem se preocupar com a aparência estranha daquela criatura sobrenatural ou os possíveis perigos, Luffy ficou fascinado pela ideia de finalmente ter um músico na tripulação. A sua inocência ficou clara ao ignorar o fato de que Brook era uma figura suspeita e cheia de mistérios. No entanto, apesar dessa confiança cega, no fim de tudo deu certo, né? O Brook se mostrou um grande aliado e amigo leal para os Chapéus de Palha. Ah! Eu posso mesmo me tornar um companheiro seu? Bora, cai dentro. Já topou! Faça assim! E bem, esse momento aqui, eu confesso que deu um pouco de dó do pequeno Luffy. Quando ele foi levado para ficar aos cuidados da velha Dandan, ele estava à procura de fazer amizade com o jovem Ace, a única criança da mesma idade do Luffy. E por mais que Luffy acordasse cedo para ir atrás de Ace, ele sempre era tratado como lixo. E o pior de tudo é que por conta dessas atitudes do Ace, Luffy passava o dia todo sofrendo e com dor. E quando chegava em casa, ele nem chegava a dizer para Dandan que quem cometeu isso tudo contra ele havia sido o Ace. E apesar disso, o coitado do Luffy acordava cedo todos os dias só para poder perseguir o Ace em busca de fazer uma amizade. Foi aí que depois de muito tempo e vários dias tentando, Luffy pôde finalmente provar que era um amigo decente, ganhando a confiança de Ace. Pra onde você vai? E bem, nesse momento aqui, o Luffy literalmente viu a boa Hancock tirando a roupa pra ele, mas o cara não fez nada. Ele havia sido convocado para o quarto da Hancock, e quando chega lá, ele tem uma surpresinha. A boa Hancock está literalmente sem roupa, enquanto o Luffy entra e fala de um jeito tão natural como se fosse algo comum do dia a dia ver uma das mulheres mais lindas do mundo sem roupa. A maioria dos homens logo pensaria besteira, afinal é meio suspeito uma mulher te chamar para o quarto dela e ela tá sem roupa. Mas, na verdade, para nossa sorte, né, Luffy não possui nenhuma maldade no coração. Isso evitou a sua morte. Afinal, por incrível que pareça, a Hancock não tinha nenhuma má intenção. Ela simplesmente queria mostrar a sua marca nas costas, que indicava o triste passado que ela teve com os nobres mundiais. Dá licencinha. Não é comida. Ó, por que você tá peladona aí? Ai, credo. Você é mesmo sem modos. E bem, rapaziada, esses são os momentos que Luffy foi muito inocente em One Piece. Eu espero que você tenha gostado. Se curtiu, clica no botão de gostei, ajuda muito seu like. Comenta aqui embaixo também qual foi a cena mais engraçada ou se faltou alguma cena nesse vídeo. Também ajuda o seu comentário. E é isso, fui e até a próxima.